Vamos nessa então, gente. A empresa Global Web Outsourcing, fundada pela ex-mulher do advogado Frederic Wassef, Maria Cristina Bonner-Léo, enviou nesta terça-feira um ofício contestando a suspeita de tráfico de influência apontada pelo Ministério Público de Contas. Isso porque há indícios de que o estabelecimento, que presta serviços para o Ministério da Educação e outros 11 órgãos ligados ao Executivo, tenha recebido 41,6 milhões de reais. De acordo com a reportagem do O Globo, o governo federal suspendeu em 15 de março do ano passado uma multa de 27 milhões de reais aplicada a um consórcio de empresas contratado em 2014, mas que não entregou os serviços previstos pela Dataprev, empresa de tecnologia vinculada ao Ministério da Economia. A Global Web Outsourcing está entre os integrantes deste consórcio. Em nota, a Dataprev disse que o caso ainda está em análise e nega a interferência política na decisão. De acordo com o relatório da Dataprev, o consórcio MG2I não cumpriu o prazo que era até abril de 2018, ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer. No documento, a empresa de tecnologia teria decidido então rescindir o contrato unilateralmente e aplicar uma multa ao consórcio. Entretanto, pelo que constou na edição de 15 de março de 2019 do Diário Oficial da União, a Dataprev e a MG2I teriam concordado em anular a cobrança e prorrogar o contrato até outubro deste ano. Vamos começar a tarde de hoje com os comentários de Rodrigo Constantino. Olha, Paulo, esse caso todo aí tá meio esquisito, né? Tem que entender melhor. A empresa alega que houve, na verdade, uma queda de faturamento nesse ano do governo de Jair Bolsonaro. É importante destacar que é uma empresa que já tinha contrato com o governo antes, né? E alega que está errada também a conta de que faturou menos nos governos Dilma e Temer. Ela alega que, juntando outras empresas e tudo, dá algo em torno de 240, se eu não me engano, milhões de reais de faturamento, e que teria havido, portanto, uma queda, né, acentuada nesse primeiro ano de Bolsonaro. Agora, a empresa, o CPF que consta na empresa não é o da ex-mulher do advogado Wassef, mas é da filha dela, né? Mas, obviamente, tudo está em família. E isso tudo aí chama atenção. Outra coisa que também chama atenção, né, é se esse tipo de investigação e atenção vinha sendo dado antes ou ganha, de repente, aí um holofote, porque agora o próprio advogado Wassef passou a ser um personagem mais interessante nessa história toda envolvendo o Fabrício Queiroz, né, que estava na casa em Atibaia de Wassef quando foi preso. Tem uma história também que um terreno em Atibaia, de propriedade de Wassef, que teria sido comprado por míseros 100 mil reais, né, no Brejo, foi vendido por quase 3 milhões de reais pouco tempo depois. Então, agora vai começar todo o escrutínio em cima da figura, né, do personagem, que já está se afastando do presidente e da sua família, justamente porque entende que, de alguma maneira, virou aí uma pessoa tóxica, um alvo de atenção para poderem chegar e atingir o próprio Bolsonaro, né? Então, de novo, né, isonomia sempre, contratos com Estado, com governo, sempre suscitam aí suspeitas, e por isso mesmo que todo liberal defende uma redução drástica do escopo do Estado, porque entende que o mecanismo de incentivos não é muito adequado, né? E se encontrarem irregularidades, malfeitos e tudo mais, tem que punir. Não tem conversa, tem que punir. Mas eu me permito aqui a posição de ficar desconfiado de tanto cerco se fechando em relação a esses nomes nesse momento, né, se isso aí não se configura um uso do aparato estatal, do que chamam de Deep State aqui nos Estados Unidos, para perseguir o presidente. Aí é algo grave justamente porque é muito antirrepublicano. Thaís Oyama.
Paulo, o que a gente vê é que o governo Bolsonaro fica cada vez mais e tristemente parecido com o governo Lula, né? A começar pelos argumentos que a gente já falou aqui, a ressurreição do escândalo da rachadinha fez virar moda essa história de relativizar a gravidade do crime, né? Então, apropriar-se do dinheiro público, que devia servir para pagar funcionários, para quitar a mensalidade da escola dos filhos, como está sendo acusado de fazer o senador Flávio Bolsonaro, acusado pelo Ministério Público. Então, isso é prática generalizada, é coisa que todo mundo faz. É o mesmo argumento que se usava em relação às pedaladas que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff. FHC fez, Temer fez, todo mundo faz, é prática generalizada. Daí vem o discurso da perseguição política. Então, o Lula não era um criminoso, o Lula não tinha cobertado o esquema do Petrolão, o Lula não tinha sido beneficiado com presentinhos de empresários, aquilo tudo era perseguição política contra o Lula. Aí agora o Bolsonaro também não sabia do esquema de rachadinha nenhum, não acobertou nem o Flávio, não acobertou o Queiroz, não recebeu 24 mil reais na conta da mulher, isso tudo não passa de quê? Perseguição política. E agora vem essa reportagem sobre a empresa da ex-mulher do ASEF, que ganhou uma fábula do governo, inclusive sem prestar serviço em alguns momentos, segundo a reportagem. Perto disso, fica parecendo coisa de ladrão de galinha, aqueles episódios que o filho caçula, todo mundo se lembra, o filho caçula do Lula, levou 4 milhões de reais para entregar para uma empresa um relatório copiado da internet. Aquele sobrinho do Lula, o tal Taiguara, acho que era isso assim que ele chamava, que um dia ele ganhava vida fazendo acabamento de varanda em prédio, no outro dia ele estava fechando contratos milionários com empresas de toda a América Latina e financiamento do BNDES, claro, e tantos outros episódios de péssima lembrança do governo Lula, né? Então, eu falo isso, Paulo, sem nenhum prazer, viu? Muito pelo contrário, porque eu vejo com muita tristeza essas histórias todas se repetirem num espaço tão curto de tempo e num governo que se elegeu, sobretudo, por prometer que iria combater tudo o que parece que ele está fazendo. Josias de Souza. Na administração pública, todo mal começa nas explicações. A encrenca surge na forma de uma esquisitice que precisa ser explicada e vai crescendo quando se verifica que, por mais que se explique, o esquisito continua parecendo inexplicável. Aí um nome começa a pipocar no noticiário associado a situações inusitadas, que é Maria Cristina Bonner Léo, a ex-mulher do Frederico Wassef, que era até domingo passado o advogado ostentação da família Bolsonaro. A primeira notícia esquisita saiu no UOL, sem muitas contestações. Uma empresa de Maria Cristina, essa Global Outsourcing, fez negócios com o governo federal, faturou em 1 ano e meio de governo Bolsonaro notáveis 41,6 milhões, e no governo anterior, presidido ora por Dilma, ora por Temer, a mesma empresa levou 4 anos para atingir um faturamento semelhante, 42 milhões de reais. No dia em que o Fabrício Queiroz foi preso no imóvel do doutor Wassef, lá em Atibaia, ele estava hospedado na casa dessa sua ex-mulher, em Brasília. Aí descobriu-se que o valor dos negócios da empresa de Maria Cristina, que hoje está em nome da filha, porque ela foi condenada em primeira instância por improbidade e é ré, num caso relacionado ao mensalão do DEM de Brasília. Então, esta empresa deu um salto de faturamento no governo Jair Bolsonaro. Os contratos que somavam algo como 250 milhões incluem aditivos de 165 milhões, celebrados agora no governo do Bolsonaro, e contratos novos de 53 milhões. Então, quer dizer, do total de contratos de 250 milhões, tem 2 fermentos aí da atual gestão. 165 milhões de reais em contratos em aditivos e 53 milhões em contratos novos. É muita prosperidade. E aí vem o jornal o Globo e adiciona mais esquisitice naquilo que já era demasiado esquisito. O que se informa agora é que em março do ano passado, no alvorecer, portanto, do governo Bolsonaro, um consórcio de empresas que inclui essa logomarca da ex-mulher do advogado Wassef, teria sido brindada no Diário Oficial com um perdão de multa de 27 milhões de reais
por descumprimento de um contrato. Então, foi perdoada a multa e o contrato foi renovado. Interesse público é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de enxergar nos governos. E os governos têm enorme dificuldade também de demonstrar. Aqui nós estamos diante de um desses casos em que o governo precisa demonstrar que há interesse público nesses contratos celebrados, no faturamento efetivado pela empresa da ex-mulher do agora ex-advogado de Flávio Bolsonaro. É preciso explicar. Constantino pediu a palavra. Pedi sim, Paulo. Explicar é sempre necessário quando mexe com recurso público, mas eu só volto a frisar uma informação importante para essa análise, senão a análise fica distorcida e parecendo realmente implicância com o atual governo. Essa empresa faturou dezenas de milhões de reais no governo Dilma e governo Temer. Então, colar a imagem da propriedade da empresa ser ligada à ex-mulher ou à filha do atual advogado ou amigo do presidente Bolsonaro é realmente querer filtrar a notícia com base nisso, ignorando que a empresa está aí muito antes do Bolsonaro ser alguém no poder, né? Ele era apenas um deputado de nicho e a empresa já tinha um contrato, segundo a própria empresa, faturou muito mais no governo Dilma e governo Temer. Eu acho que isso é uma informação muito importante para análise, senão, de novo, fica distorcido. E sobre a conclusão da Thaís, né, de que está cada vez mais parecido com o governo Lula, bom, só tenho a dizer que talvez falte ainda o escândalo do Mensalão, o escândalo do Petrolão, todo o aparelhamento nas estatais e a destruição completa, né, da economia e do Estado. Claro, a pandemia está ajudando nesse sentido, né? Mas aí, bom, alguns vão dizer que é culpa do presidente Bolsonaro também. Mas, assim, eu acho que é uma comparação, para dizer o mínimo, muito forçada. Eu entendo o ponto de que há sempre uma negação, digamos assim, né? Mas, de novo, isso é muito pouco para concluir que são irmãos gêmeos, um governo que em 1 ano e meio não produziu nenhum escândalo de corrupção, e tanto que estão tendo que pegar a rachadinha do filho, suposta rachadinha do filho, na época de deputado estadual, né, com um governo que produziu simplesmente os maiores escândalos de corrupção da história da República Brasileira. Você, Josias. Bom, só para realçar, né, nós estamos falando aqui, ninguém está pondo culpa em ninguém está condenando ninguém. Nós estamos falando aqui de informações que estão disponíveis e que precisam de explicação. Então, a empresa, em 1 ano e meio de governo Bolsonaro, faturou 41,6 milhões de reais. Em 4 anos de governo Dilma, Temer, faturou 42 milhões de reais. 41,6 milhões em 1 ano e meio, 42 milhões em 4 anos. Tanto ela nega essa informação, Josias. Ela diz que foi 240 milhões. A empresa tem contratos com o governo que somam 250 milhões de reais. Desse total, 165 milhões decorrem de aditivos celebrados durante o governo Bolsonaro e 53 milhões decorrem de contratos novos celebrados durante o governo Bolsonaro. De novo, são números que estão no noticiário e que carecem de explicações, mas, a julgar por esses números, as explicações são cada vez mais necessárias. Quer falar, Constantino? Não, é só porque a empresa apresentou uma explicação e diz que os números estão errados. Ela diz que faturou muito mais no governo Dilma e Temer. E só o fato de faturar milhões no governo Dilma e Temer mostra que, pelo menos para fechar o contrato, não houve nenhum tipo de favorecimento por parte de Bolsonaro, que não era ninguém naquela época em termos de poder. Então, só estou chamando a atenção para isso. Muito bem, vamos seguindo. O Josias pediu, Josias? Não, só para... a empresa tem os números dela, agora esses números foram extraídos de dados oficiais, documentos oficiais, diário oficial, quer dizer, daí a necessidade das explicações, é o que nós estamos dizendo aqui. E só a necessidade de explicações, e que ainda não foram dadas a tempo, o governo já deveria ter se apressado. Olha, estão aqui os números, não é verdade isso, a empresa está dizendo isso, os números são esses. Está faltando explicação, tem um déficit de explicação aí. É isso que nós estamos falando aqui.